Bom, meus irmãos, boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus possa permanecer em nossos corações, que Ele possa nos amparar hoje, agora e por todo sempre. É com grande alegria que eu estou aqui novamente nessa casa, mais essa casa de Cristo, né? que tanto nos ampara, que tanto nos orienta, que tanto nos ajuda, essa mão acolhedora que nos conduziu alguma vez, algum momento, para estarmos aqui hoje, nessa noite de segunda-feira, para refletirmos um pouco mais sobre a doutrina espírita, refletirmos um pouco mais sobre as palavras de Cristo, sobre os ensinamentos de Cristo e ainda mais, de que forma nós, na verdade, estamos cumprindo com esse papel. De que forma que nós estamos colocando em prática os ensinamentos até então que Cristo nos ensinou, que veio aqui há 2000 anos atrás, e como que nós estamos colocando isso em prática, né? E o assunto de hoje é sobre o Cristo Consolador, é o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, que nos remete a essas reflexões, para nós apenas levarmos essas perguntas para nossas casas, para nos interrogarmos, para verificarmos de que forma, na verdade, nós podemos colocar isso em prática. E esse é o grande convite de Cristo. No livro A Caminho da Luz, os Espíritos, logo no início do livro, Emmanuel nos revela que, em determinado momento, uma comunhão de espíritos puros se reúne periodicamente para ditar as regras do universo, ou seja, ditar as novas diretrizes que serão estabelecidas no universo, na casa do Pai. Entre esses espíritos puros, encontra-se um no qual nós temos um pouco mais de contato com relação aos demais, que é Jesus. Jesus, ele esteve aqui conosco por 2 vezes. Uma na formação da Terra. Ele esteve mais presente aqui da Terra, quando o globo estava sendo formado, ainda naquele período quente, né, na formação realmente do surgimento do planeta. E, pela segunda vez, ele se reuniu aqui para ditar as regras do planeta Terra, pouco antes da sua vinda. Portanto, por 2 vezes. Jesus é um espírito puro. E ele, assim como os demais espíritos, ele se reúne com os demais para juntos estabelecer o quê? As regras do universo, as novas diretrizes da forma de proceder dos orbes, das constelações planetárias. Mas o que é um espírito puro? Vamos ler aqui exatamente o texto que a doutrina espírita nos explica a respeito do espírito puro. É o mais alto grau que um espírito pode chegar na escala de sua evolução intelectual e moral. Eles são os mensageiros e os ministros de Deus, cujas ordens executam para a manutenção da harmonia universal. Ou seja, são aqueles espíritos que já atingiram o grau máximo da sua evolução e estão ligados diretamente a quem? A Deus. Estão ligados diretamente ao Pai. Na pergunta 100 do Livro dos Espíritos, Kardec, de uma forma muito didática, ele nos mostra que os espíritos são classificados segundo ordens e classes, de acordo com o seu nível evolutivo. Então nós temos os espíritos imperfeitos, que somos nós, ainda em evolução. Temos muito que aprender ainda. Tem os espíritos bons, os bons espíritos, que são aqueles que estão o quê? Um pouco mais evoluídos, que a parte espiritual está se sobrepondo à parte material, mas ainda que não é um espírito o quê? Ainda perfeito. E a outra ordem, o espírito puro, que é Jesus, assim como os demais. Lembrando que deixa claro o texto aqui no livro da Caminho da Luz, que Jesus não é o único espírito puro, existem outros espíritos puros.
Assim como, no nosso caso, existem outros espíritos imperfeitos, além da gente. E por aí vai. Então, é uma forma didática. Dentro de cada ordem dessa, Kardec subdivide isso ainda em classes. Primeira classe, segunda classe, terceira classe, de acordo com o nível de evolução. Aí tem N classes, de acordo com a ordem dos espíritos, de acordo com como eles estão, na verdade, divididos. Isso está na pergunta 100 do Livro dos Espíritos. Portanto, Jesus, nosso mestre, ele esteve aqui conosco por 2 vezes e ele é considerado um espírito puro. Antes da sua vinda, em torno de 1.500 anos atrás, a espiritualidade nos envia um espírito para, digamos, colocar um pouco ordem na casa. Moisés encarna e com ele, ao longo da sua trajetória, da sua vida aqui na Terra, ele estabelece no Monte Sinai os 10 mandamentos, que todos vocês conhecem, né? Os 10 mandamentos, de uma forma ainda um pouco imperativa. Não matarás, né? Não faça isso, não faça aquilo, e por aí vai. Por que de uma forma imperativa? Porque o nível evolutivo do povo daquela época precisava realmente de ser feita uma comunicação desse tipo, porque era ainda um povo muito atrasado, um povo ainda que necessitava de muito, mas muito esclarecimento. Então Deus enviou quem? Moisés, para cumprir justamente esse papel, de esclarecer a humanidade daquela época, o que ela deveria fazer e o que ela não deveria fazer, sob a penalidade do olho por olho, dente por dente. Estabelecer um Deus ainda punitivo, um Deus que realmente, se você não fizer isso, Deus vai te maltratar. Mas estabelece o quê? Um conjunto de leis. E 1.500 anos se passaram. 1.500 anos se passaram. E surgiu a necessidade dele, o nosso mestre, o espírito que atingiu o grau máximo na evolução intelecto e moral. Jesus se prepara para a sua encarnação, para voltar aqui. Sendo que para esse tipo de preparação, revela as obras, que Cristo levou em torno de 1000 anos para se preparar para a sua encarnação. Imaginem um espírito de luz. Quando alguém fala qual é o espírito perfeito, um espírito de luz, é um ponto, uma luz brilhante, né? Imagina uma intensidade luminosa desse tipo para voltar num corpo como o nosso, um corpo de carne. É difícil, então tem que ter muito preparo realmente, né? E as obras dizem, a espiritualidade fala, em torno de 1000 anos para poder o quê? Reduzir um pouco a faixa vibracional para que o seu perispírito pudesse ser, de certa forma, reduzido e acoplado a um corpo como o nosso. E aí Jesus encarna com uma missão. Tanto é que ele mesmo fala que ele não veio destruir a lei. Não vim destruir a lei. Ele deixa isso muito claro. Ou seja, ele não veio derrubar tudo que Moisés nos apresentou, embora daquela forma imperativa, mas ele não veio derrubar isso. Pelo contrário, ele ratifica as leis mosaicas. Ele ratifica o pensamento de Moisés. Só que ele apresenta de uma outra forma. Uma forma de quê? De amor. Uma forma de bondade. Apresenta um Deus misericordioso, um Deus Pai, um Deus justo, um Deus bom. E através das suas palavras, ele foi mostrando também através do quê? Do seu exemplo. Ele exemplificou tudo aquilo que ele estava pregando para o povo daquela época. A grande mensagem de Jesus que ele nos deixa foi essa. Antigamente, até nós, há pouco tempo, a gente não consegue entender muito isso, porque quando a gente pensa em Deus, a gente imagina logo o quê? Aquele velhinho de barbinha, né? Com
cajado, andando pela rua. E não é isso. A imagem que nós temos ainda é um Deus ainda um pouco antropomórfico. Nós ainda temos uma visão um pouco limitada. Mas Jesus já apresenta um Deus de uma outra forma. Ele apresenta realmente um Deus Pai, um Deus justo, um Deus misericordioso. Então, pessoal, feito esse preâmbulo inicial a respeito do Cristo, o capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, ele aborda 3 pontos. É o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo lindo, que fala do Cristo Consolador. Ele apresenta uma passagem de Jesus, na qual ele deixa de forma clara o seu recado, e o que ele espera de cada um de nós, que é o jugo leve. Apresenta que ele vai enviar o Consolador prometido, e cita algumas passagens, algumas recomendações, através das instruções dos Espíritos, do Espírito de verdade. Aquele Espírito enviado para justamente organizar toda a trajetória, todo o preâmbulo do envio do Consolador. No jugo leve, é uma passagem bem interessante, mas antes de entrarmos na passagem, tem que entender essas terminologias que eram usadas naquela época. O jugo é o quê? Eu peguei do dicionário o que significa jugo. Jugo, para vocês terem uma ideia, é a peça da madeira usada para atrelar bois a carroça ou arado. Parelha de bois. Sujeição imposta pela força ou autoridade. Opressão. Uma relação, naquela época, como se fosse do escravo do senhor, uma opressão. As pessoas viviam de uma forma oprimida. Vínculo de submissão e obediência. Aí eu fiquei pensando, caramba, opressão, algumas palavras-chave aqui, opressão, sujeição imposta pela força, autoridade. Se nós voltarmos para os dias atuais, nós vamos lembrar de alguns problemas que todos nós vivenciamos, seja no trabalho, seja na família, problemas de família, problemas com trabalho, de ordem financeira, perda de entes queridos. São situações que nos colocam numa posição como essa, numa solução opressora, numa posição opressora, numa posição que nos leva ao sofrimento, que nos faz sofrer de alguma forma. E aí Jesus vem e fala o seguinte para a gente: vinde a mim, todos os que andam em sofrimento e vos achais carregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Cristo, junto com os seus discípulos e com o povo da época, ele se relacionava, se comunicava através dessas passagens. E, claro, vivenciando isso com eles. Se nós voltarmos um pouquinho a fita e relermos essa passagem, vamos por partes agora. Vinde a mim, todos os que andam em sofrimento e vos achais carregados, que eu vos aliviarei. Vamos dar uma parada aqui. Esse todos, quem é? Somos nós, a humanidade. É como se ele falasse o seguinte: humanidade, todos os homens, vinde a mim, vocês todos, venham até a mim, que andam em sofrimento. A humanidade que anda em sofrimento. Quem são os homens, os espíritos que andam em sofrimento? São espíritos ainda o quê? Imperfeitos. São espíritos que ainda têm o lado material muito aguçado em comparação com o lado espiritual. São espíritos que vivem problemas nas mais searas vertentes da nossa vida. Seja problemas materiais, problemas na família, problemas de qualquer tipo, que, por sua vez, provocam o quê? Um sofrimento. E Cristo fala: vinde a mim, vocês, que eu vos aliviarei. Que eu vos aliviarei. Ou seja, todos aqueles irmãos que sofrem por alguma razão, seja qual for, venham até a mim que eu vos aliviarei. Agora a gente vai pensar como que é esse alívio.
De que forma que Cristo propõe esse alívio? Como que se daria isso? Tomai sobre vós o meu jugo. Né? Lembra que a gente falou da definição do jugo, a opressão e tal? Então, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Essa passagem nos remete ao seguinte, que nós devemos aprender com Cristo através das suas leis, das suas palavras, dos seus exemplos. Devemos aprender com Jesus. Devemos aprender com Jesus, tomar conhecimento das leis divinas, que os Espíritos já responderam a Kardec, estão gravados na nossa consciência. Cristo queria isso. Tome conhecimento dessas leis. É isso que ele estava querendo dizer aqui. Tome conhecimento dessas leis. Não só isso. Pratique essas leis. Porque a partir do momento que cada um de nós tomarmos conhecimento e tentarmos praticar o jugo, como ele fala aqui no final, o jugo e o fardo, o jugo será suave, o fardo será leve. Porque ao tomar conhecimento, nós vamos nos remeter ao que é um processo de análise. Nós vamos lendo, vamos estudando e vamos automaticamente fazendo algumas reflexões. Do tipo, de que forma que eu posso praticar isso em mim? Aí eu começo a mudar a minha vida. Eu começo a ser uma pessoa mais o quê? Amorosa, uma pessoa mais caridosa, uma pessoa que se preocupa mais com o próximo, não só com ela mesma. Começa a praticar determinados comportamentos que até então não praticava, ou até então não pensava nada a respeito desse tipo de comportamento. E ela começa a mudar. Praticando o quê? O amor e a caridade com o próximo. E aí ela começa a perceber que os problemas que ela tem na sua vida, todos os problemas que até então elas entravam em uma situação desesperadora, ela começa a enxergar no próximo, que o próximo passa por uma situação igual ou pior que ela. Igual ou pior que ela. Que ela estaria ali em uma situação até então, teoricamente, desesperadora, mas ela estaria para ser o ponto de sustentação para outra pessoa, para o outro irmão. E o fardo torna-se o quê? Para ela leve, porque ela passa a ser o quê? O ponto de sustentação para o irmão que está do lado. E você começa a entender que o papel, né, de Jesus, o recado que Jesus quis dar, é lindo, é maravilhoso, não tem preço, realmente não tem preço. Que ele espera isso. Tome conhecimento das minhas leis, tente praticar, que vocês vão ver que o fardo é leve. E aí ele continua, né? Até ele coloca aqui, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Esse manso e humilde de coração significa justamente o quê? A sua reforma íntima. É de tornarmos do quê? Seres humanos cada vez o quê? Melhores. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Está no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, versículos 28 a 30. Aí a gente começa a fazer essas reflexões. E eu, quando estava lendo quando estava lendo essa passagem, eu questionei o seguinte: por que Jesus promete o alívio e não a cura dos nossos males? Né? Ele não dá a fórmula pronta, ele não dá o remédio pronto. Ele fala o seguinte: vai lá e busca. Porque senão seria muito fácil, né? Nós tomamos o remédio já pronto. Ele dá o que? A receita. Vá lá e faça esse remédio. Faça isso acontecer. Vai depender de cada um de nós. Não tome o remédio já pronto. Eu quero que você corra atrás. Quero que você construa o seu ciclo de evolução, o seu processo evolutivo. Para que você evolua. Esse é o recado que ele estava dando para a gente. Né? Esse é o recado que ele estava dando para a gente. Então não adianta a cura. Ele fala em alívio. É diferente. A cura depende da gente.
em procurar ou não, dependendo da nossa escolha, dependendo do uso do nosso livre-arbítrio. Segunda perguntinha que eu me fiz: como podemos conseguir a libertação dos nossos sofrimentos? É aí que eu justamente cheguei à conclusão, através do conhecimento o quê? Das leis. E também da prática das leis. Eu consigo aliviar um pouco mais o meu sofrimento a respeito de determinado assunto, seja ele qual for. E o que quis dizer Jesus com a expressão meu jugo é suave e leve é o meu fardo? É justamente isso que a gente acabou de falar aqui, né, pessoal? Que a gente tem que justamente o quê? Conseguir sempre colocar em prática e estarmos sempre o quê? Caminharmos, né, de uma forma em linha com os ensinamentos do Cristo. E para concluir essa primeira parte, nós temos que ter sempre em mente, através dessa passagem que Cristo nos ensinou, que eu poderia substituir através de uma outra máxima de Jesus: amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Né? É isso que Ele quer da gente, que nós nos doamos, vamos doar mais. Será que a gente se doa um tempo bom para o nosso próximo? O ano está encerrando, última semana do ano. Ano novo depende de cada um de nós, depende do que nós idealizarmos para o próximo ano. Né? De repente eu vou colocar na minha cabeça que no próximo ano eu quero praticar mais a caridade, eu quero ser mais útil para o meu próximo. Né? Aí vem, não, você tem que pular 7 dias no mar, comer não sei quantas uvas, tem isso, né? Mas não. Isso vai depender o quê? De o que nós realmente desejamos para o nosso futuro. Para o nosso futuro. Então, a partir do momento que nós temos conhecimento dessas leis de Deus, a partir do momento que nós temos conhecimento do que Cristo, na verdade, espera de nós, nós começamos o quê? A nos autoanalisarmos. Nós começamos a colocar em prática o quê? O autoconhecimento. Pergunta 918 do Livro dos Espíritos. Está lá, através de Santo Agostinho, né? De nós interrogarmos a nossa consciência e verificarmos de que forma, quais foram nossos pensamentos, quais foram nossas atitudes, o que nós podemos corrigir. Isso é um processo natural. Porque a partir do momento que eu tenho conhecimento dessas leis, da forma de proceder, eu começo a me perguntar, será que eu faço isso? E se eu faço isso, será que eu faço isso de uma forma correta? De que forma eu posso me redimir do erro? Eu começo a estabelecer um plano de ação para uma nova forma de vida. Para uma nova forma de vida. E com isso, a partir desse processo de autoconhecimento, o que acontece? Eu tenho modificação de pensamentos e atitudes. Eu mudo minha forma de pensar, eu mudo minha forma de proceder. É um processo lento. No início eu começo a botar a mão na minha consciência e falo, caramba, acho que eu fiz uma besteira. Não devia ter falado assim com a pessoa. Não deveria ter agido dessa forma. É um bom sinal, não é um sinal ruim. Por quê? Porque anteriormente, nem na mão na consciência você colocava. Praticava o erro e vida que passa, vida que segue. Vamos em frente. Amanhã é um novo dia. Não, não é isso. E o tempo também não nos permite mais fazer isso. Estamos já aos 45 do segundo tempo. A espiritualidade fala isso. Está na hora da gente dar a volta por cima. Se quisermos estarmos aqui na Terra daqui a um tempo. Depende de cada um de nós. Nós temos toda a receita do bolo. O bolo está pronto? O que depende para o bolo ficar pronto? De nós fazermos o bolo. É o que Jesus espera. Jesus não deu tudo pronto. Ele deu as ferramentas para que nós possamos correr atrás desse objetivo. Muito bem, voltando. Tenho conhecimento das leis, faço autoconhecimento, meu processo de autoanálise, começo a mudar meus pensamentos, começo a mudar meus sentimentos, minhas atitudes com o próximo, e eu começo a exercitar mais o amor ao próximo. Eu começo a fazer algumas perguntas que eu não fazia antes, do tipo, em qualquer lugar que eu estiver, como eu posso ser útil? De que forma que eu posso ser útil com o meu próximo? Independente do lugar.
Eu estou falando independente de estar dentro de uma casa espírita ou fora de uma casa espírita, principalmente lá fora. Estou no trem, no metrô, no ônibus, no meu trabalho, no meu prédio, seja lá qual for o lugar. Como que eu posso ser útil? Tem oportunidades. Lá fora eu sempre falo, um laboratório fantástico. Quantos de nós, para quem mora em prédio, né? Passa de manhã no prédio, não dá um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para o porteiro. E às vezes nem sabe o nome do porteiro. Às vezes mora há anos e chama o cara de João e o nome dele é Antônio. Porque não dá atenção. E fala, ele é só um porteiro. Está aqui no meu prédio. Eu estou pagando o salário dele. Não. Ele é um irmão de jornada. É um espírito imperfeito, assim como qualquer um de nós. E está ali numa posição, uma função profissional dele, de porteiro. Mas ele tem os mesmos sofrimentos, tem as mesmas decepções, tem as mesmas vitórias, é pai, está lá. É um ser humano, como qualquer um. E às vezes a gente passa lá, fala, bom dia, senhor Antônio. E ele responde, bom dia. É a única coisa que ele precisava ouvir, uma atenção. Através desse bom dia, a gente pode mudar o dia dessa pessoa. Que ela se sente o quê? Ouvida. Ela se sente valorizada. É o meu próximo. É o meu próximo. Ceder lugar para uma pessoa também. Não, ela está em pé, eu estou cansado. Não, não é por aí. Você tem oportunidade, por que não ceder lugar para uma pessoa? Independente de qual corzinha do banco ela está sentada, do trem, no metrô, não importa. É assento preferencial, não importa. Tem oportunidade? Faça. Gente, tem tanta oportunidade. Por isso que é um convite, esse capítulo, de nós realmente refletirmos sobre as ações, na verdade, que nós estamos fazendo das nossas vidas. De que forma que nós estamos conduzindo os nossos pensamentos, as nossas atitudes, para que nós possamos o que? Reverter, ainda temos tempo de reverter esse jogo. Isso que é o mais maravilhoso, porque o Cristo mesmo fala, nós temos que fazer isso, mas tudo a seu tempo. Mas, ao mesmo tempo, devemos ter também um pouco de pressa. Porque nós não temos a certeza de que na próxima encarnação nós estejamos aqui, reunidos, num planeta de terra, no planeta Terra, que está passando de um mundo de expiação e provas para um mundo de regeneração. Será que nós estaremos aqui reencarnados? Ou estaremos reencarnados em um planeta semelhante à Terra, de provas e expiações? Ou pior, no mundo primitivo? A gente não sabe. Situação semelhante aconteceu com Capela, né? Lá. Espíritos vieram para a Terra porque Capela já atingiu o grau máximo da sua evolução na teoria da escala de evolução dos mundos, estava passando por uma outra categoria, e espíritos que lá habitaram aquele orbe, eles foram o quê? Migrados para a Terra, porque eles não tinham mais a condição espiritual de permanecer ali. E eles vieram para cá. Construíram o quê? As pirâmides. Foram os egípcios, parte deles, os egípcios. Construíram as pirâmides. Acredita-se que hoje, maior parte, se não posso dizer todos eles, já retornaram à capela, tendo em vista que já evoluíram espiritualmente. Mas algo semelhante pode estar ocorrendo conosco. E nós ainda temos tempo, temos oportunidades, temos a bênção de estarmos numa casa como essa, estudando, lendo, questionando, conversando, interagindo, tendo oportunidade nas frentes de trabalho que oferece aqui na casa, com certeza, de estarmos nos debruçando nas obras, de estarmos um pouco, tirando um pouco aquele homem bruto que nós temos ainda dentro de nós e nos tornando homens mais amorosos, mais receptivos ao bem, mais receptivos ao amor, para levar isso lá para fora, que tem um monte de gente precisando disso. Um monte de gente precisando disso. E é isso que Cristo espera da gente. Nessa mensagem do Cristo Consolador, ele faz esse convite para que nós possamos justamente o quê?
estarmos mais abertos ao bem, ao amor, ao próximo. Estarmos mais abertos na oportunidade de sermos úteis. Ouvir mais as pessoas, é um bem enorme que a gente faz com essas pessoas. Quantas das vezes a gente chega em casa e temos um companheiro, uma companheira, um filho, enfim, não importa exatamente quem, mas tem alguém que quer ouvir, quer se desabafar conosco, passou por algum problema e quer desabafar, e a gente fala que não, agora não tem tempo. Vamos conversar amanhã, que agora eu vou ver o futebol, agora eu vou ver a novela. A pessoa quer se abrir, está angustiada. Olha só a oportunidade, a gente não se dá conta. A gente não se dá conta. Né? Portanto, essa passagem fala exatamente sobre isso. A segunda parte do capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo fala o quê? Do Consolador Prometido, na qual diz, né, no capítulo 6, a seguinte frase: o Consolador que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Olha só, vos ensinará todas as coisas, ou seja, Jesus nos ensinou tudo. Vem o Consolador que vai ensinar todas as coisas e vai recordar tudo o que vos tenho dito, ou seja, além de ensinar tudo o que não foi ensinado, ele vai ainda recordar o que Jesus falou há 2000 anos para que a gente possa colocar em prática. Quem é esse Consolador Prometido? A terceira revelação. O Espiritismo. O Espiritismo. Que isso não surgiu por acaso. A espiritualidade preparou o nosso planeta para receber a doutrina espírita. E espíritos reencarnaram aqui na Terra com a missão de fazer acontecer esse grande projeto da espiritualidade. Em 1848, fenômenos aconteceram em Nova York, através das irmãs Fox, em Hydesville, na qual aquela família, cujas filhas foram excelentes médiuns, elas começaram a perceber ruídos na casa. E através desses ruídos foram percebendo por si só que existiam fenômenos ali por trás. Algo estava querendo se comunicar com eles e não era qualquer coisa. Tinha alguma força inteligente, algum fenômeno inteligente por trás disso. Estou falando de 1848, um ano que marca, esse episódio marca o quê? O pontapé inicial, o surgimento da terceira revelação, o surgimento do Consolador prometido por Jesus. Coincidentemente, Marx, nesse mesmo ano, estabelece o quê? Marca no fim a favor do materialismo. E estabelece um obstáculo. O materialismo é maior do que qualquer outra coisa. Coincidência. De um lado, o Consolador prometido. O Espiritismo surge em 1848. Do outro lado, Marx, a favor do comunismo. O materialismo. Força para o materialismo. E o Espiritismo combate o materialismo. Mais tarde, em 1850, surge outro fenômeno. As mesas girantes. Que a princípio, de fato, eram mesas que ficavam rodando de um lado para o outro. Daí o nome mesas girantes. Né? E em determinado momento começaram a fazer perguntas e respostas para essas mesas. E eles estavam percebendo que tinha uma certa lógica. As perguntas e as respostas estavam sendo encadeadas de uma tal forma que construía uma relação. E aí tinha um tal do professor Hippolyte, que vivia na sociedade parisiense naquela época, que ele tomou conhecimento disso. A princípio não deu muita atenção. Só mesa girante é magnetismo. É o poder magnético que estava sendo empregado ali, não mais que isso.
Mas a partir do momento que alguém chegou para ele e falou o seguinte: não, elas inclusive respondem sim ou não. Aí, epa, calma aí, deixa eu verificar isso. E aí começou. Isso eu estou falando de 1854, mais ou menos. Em 1857 tivemos a publicação do Livro dos Espíritos, através do professor Hippolyte, que é Allan Kardec, adotou o pseudônimo de Allan Kardec. E aí, de lá para cá, foi essa linda obra que nós temos aí, o Pentateuco Espírita, o Livro dos Médios, em 1861, o Evangelho, em 64, o Céu e o Inferno, 65, a Gênese, 68. Kardec realizou viagens, em 1862 para divulgar a doutrina espírita em centros espíritas, para esclarecer, fazer o trabalho de divulgação, para deixar isso claro, para tomar vulto realmente a doutrina, e nós temos isso que nós vemos hoje. E foi criado um cenário, naquela época que o mundo estava mudando. Tivemos a Revolução Francesa, a Revolução Industrial, Revolução Cultural, o Renascimento. Pessoas estavam mudando as cabeças, as ideias, os iluministas. Foi preparado todo um terreno para que o Consolador Prometido pudesse vir, pudesse chegar e pudesse ratificar o que Jesus estava falando e dizer outras coisas mais. Que outras coisas mais são essas? Que Deus é o Ser Supremo, Criador de todas as coisas, isso nós já sabíamos, mas nós não sabíamos da existência de um Espírito imortal. Nós não sabíamos até então da pluralidade da existência dos mundos. Não sabíamos dos estágios que o Espírito pode se encontrar enquanto encarnado e desencarnado, e vai além. Eu estou encarnado, estou desencarnando, estou desencarnado e estou encarnando. Ainda estou minha alma de uma forma que é emancipada. Durante o sono, o espírito se emancipa. Jesus não comentou isso de uma forma tão clara, às vezes nem comentou certas coisas, porque o povo daquela época não tinha o quê? Não tinha o entendimento, a clareza, a capacidade de absorver isso. Deixou isso para mais tarde, deixou isso lá para frente, para o Consolador Prometido, para a terceira revelação. E o Espiritismo, ele tira esse véu. E hoje nós entendemos, através da doutrina espírita, que alguns problemas que nós passamos, faz um pouco sentido. Dentro da família, nós temos o quê? Nossos maiores inimigos estão aonde? Estão na família. Por quê? Porque é um ponto de reencontro. Todos nós, via de regra, nós estamos aqui num grande reencontro. Todos nós. De repente, todos os trabalhadores de uma casa espírita estão num grande reencontro, para justamente somarem força para construir um projeto em parceria com a espiritualidade, para o crescimento da casa. E na família não é diferente. Nos reencontramos para quê? Para justamente nos reajustarmos. Os inimigos do passado se reencontram no seio familiar. Por isso que a gente vê em algumas famílias, não em todas, algumas desavenças. Porque são inimigos do passado, estão se ajustando. O Espiritismo consola através desses ensinamentos. A perda de seres amados, o espírita sofre muito. O espírita chora, mas deve chorar? Deve chorar. Sente falta daquela pessoa amada. O cheiro, o carinho, a ternura, o sorriso, sente falta. Ainda precisamos disso. Mas tem um consolo, de que a vida continua, de que esse espírito volta à parte espiritual para a sua evolução, e que um dia nos reencontraremos. Com certeza, um dia nos reencontraremos. Portanto, ele fornece esse tipo de consolo. Por isso que Jesus não podia falar tudo. Não podia falar tudo ainda, porque não tínhamos a capacidade. Muitos de nós, inclusive, estavam naquela época, com Jesus. Fazendo o que, não sei. Eu espero nem saber. Mas estávamos, com certeza, naquela época com Jesus. E temos aqui oportunidades.
de reencarnarmos agora, estamos aqui como espíritas, ou tentando ser espíritas, para construirmos um mundo melhor, construirmos um ser melhor, tendo a oportunidade de virar esse jogo, de remanejar isso tudo de alguma forma para um lado ou para o outro. Eu não sei se na outra encarnação passada eu fui espírita, ou se eu fui espírita em alguma encarnação, ou se vou ser, não sei. Mas eu sei que hoje eu estou tendo a oportunidade de ter conhecimento com essas obras e de ter uma oportunidade de mudança. Uma oportunidade ímpar. Que muitos de nós às vezes lê a doutrina, lê as obras de André Luiz. Tem um grande amigo que fala: Ricardo, isso tudo é folclore, isso tudo é ficção, isso não existe. Falei: calma, lê com cuidado, lê de novo. Vamos conversando. Faz um curso numa casa, vai lá, eu dou conselho para ele. E há pouco tempo ele passou por uma situação de doença e tal, que ele foi obrigado a se debruçar. Veio o sofrimento para ele poder aprender com o sofrimento. E aí ele fez justamente isso aqui que a gente viu do jugo. Através do sofrimento, ele recorreu às leis divinas, ele teve o conhecimento das leis, ele começou a fazer um processo de autocrítica, e nesse processo de autocrítica ele começou a mudar a forma de pensar, a forma de agir, e começou a acreditar, sim, que isso tudo é verdade. Que tem um porquê, tem um propósito, tem um convite para ser feito. E na terceira parte, até porque o tempo está quase acabando, infelizmente, e na terceira parte, tem algumas mensagens do Espírito de Verdade. Né? De 1860 a 1863, o Espírito de Verdade ele envia algumas comunicações a Kardec a respeito do advento do Espiritismo, a respeito de tudo isso que nós falamos aqui. Eu tirei algumas frases, porque o texto é realmente longo. E logo nisso, é uma frase muito bonita, que ele se apresenta da seguinte forma: venho como outrora aos transviados filhos de Israel, trazer-vos a verdade. Venho como outrora, ou seja, venho como em outras épocas, né? Aos transviados filhos de Israel, trazer-vos a verdade. Escutai-me o Espiritismo, como fez antigamente a minha palavra. Estamos falando de quem aqui? De Jesus, não? Escutai o Espiritismo, assim como escutai aqui as minhas palavras. Ou seja, vocês, como se falasse para a gente o seguinte: vocês estão tendo uma nova chance. Se vocês não me ouviram, se não aprenderam com o meu exemplo, está aí, ó, mais um exemplo. Mais um exemplo, mais uma oportunidade de aprendizado. O Espírito de Verdade nos fala o seguinte, da necessidade de nos ajudarmos, sejam mortos ou vivos. Não importa se está encarnado, se pode estar desencarnado. Surge a necessidade de nos ajudarmos mutuamente. O encarnado, nós acabamos de falar aqui inúmeros exemplos, a oportunidade de sermos úteis. E os desencarnados? De que forma que nós, encarnados, podemos ajudar os desencarnados? Através da prece, né? Nós não podemos endereçar uma prece a um irmãozinho desencarnado para que ele possa ser encaminhado, para que ele possa ser amparado na espiritualidade, que ele possa ser iluminado. O encarnado também, lógico, com certeza. Mas o desencarnado também a gente pode ajudar nesse sentido. Fora que as reuniões mediúnicas realizadas nas casas espíritas, que é um trabalho maravilhoso de ajuda a esses irmãos desencarnados, ajuda e esclarecimento a esses irmãos desencarnados. É o que fala aqui o Espírito de Verdade, a necessidade de nos ajudarmos. O grande mal da humanidade, que nós estamos muito presos ao quê? O orgulho, né? O orgulho, a vaidade, o egoísmo. A gente tem que começar a nos despojar disso, né? Começar a nos livrarmos um pouco dessas coisas que não nos fazem bem, só nos prejudica. Crede, amai e meditai sobre todas as coisas que são reveladas. Eu achei interessante essa frase do Espírito de Verdade, que ele bota uma palavrinha mágica, que é meditai. Crede, amai e meditai. Né?
Estamos falando de pouquíssimo tempo, vieram aí as técnicas de meditação, cursos de meditação, sentir a respiração, vamos pensar mais, refletir mais, porque através da respiração nós vamos o quê? Clarear a nossa mente, nós vamos começar a pensar um pouco mais, com maior clareza, manter-nos a calma e tudo se clarifica um pouco na nossa cabeça. E é verdade, né? E é verdade, a meditação é um santo remédio, inclusive para a crise de ansiedade. Mas, naquela época, já estavam falando, meditai. Meditai não só no sentido de refletir com relação aos ensinamentos que estavam sendo prestados, mas também no sentido de acalma o coração, acalma, desacelera, né? Nós hoje temos uma vida muito acelerada, vamos desacelerar mais, vamos respirar mais, nos observar mais e tudo vai se harmonizar na nossa cabeça. E a famosa frase que nós sempre ouvimos: espíritas, amai-vos. É o seu primeiro ensinamento. Instruí-vos é o segundo ensinamento. O amor que ele está falando aqui é um amor muito amplo. Nós não entendemos hoje o que é amar. Amar, nós levamos muito para um lado uma relação muito ainda de namorado, namorada, marido, mulher e por aí vai. Mas o amor é muito mais amplo, que nós não entendemos ainda. Então, estamos começando, às vezes, a compreender um pouco o que é esse amor, mas não na sua plenitude. Por quê? Porque a gente não se dedica muito ao próximo ainda. A gente não tem esse amor ainda ao próximo, nosso irmão de jornada. Esse é o primeiro ensinamento é esse. Vamos amar. Vamos ser úteis. Vamos participar de um trabalho assistencial, uma visita a uma casa espírita. E nos instruir. Ou seja, precisamos, né, a FEB, volta e meia, ela faz essa campanha de estudar a doutrina espírita, voltar às obras básicas, para que nós possamos realmente ter esse contato com a doutrina. Eu quero ler o livro XPTO. Não, é maravilhoso o livro XPTO. Mas se nós não tivermos a compreensão de uma forma clara, precisa, sobre o que Kardec coloca no Pentateuco, é a base. De volta às bases. A FEB volta e meia lança essa campanha, muito interessante. Até eu estava lendo aqui na casa, hoje mesmo, quando eu cheguei mais cedo, eu estava vendo algum banner que está espalhado por aí. Essa campanha da FEB, tal, mas não é de volta às bases, tem um outro nome, mas é com essa ideia de realmente resgatar esses ensinamentos, né? É o instruí-vos. Instruí-vos. Mas precisamos amar. Nada fica perdido no reino de vosso Pai. Nosso Pai é muito paciente, é misericordioso, justo e bom. Se a gente não aprender agora, vai ter se dado uma outra chance. Se a gente não aprender, vai ser dada mais uma chance. Com certeza, e quantas forem necessárias. Mas só que a gente sabe, quanto mais cedo para a gente, melhor. Nós evoluímos mais rápido, vamos nos despojar do homem velho, vamos nos tornarmos o homem novo, né? Nós somos os maiores beneficiados. E uma frase que eu acho linda, que está nesse capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Ditada por esse Espírito, que só uma parte dela, porque é longa, mas o início dela já é lindo e maravilhoso. Eu gosto muito dessa frase, dessa citação. Sou o grande médico das almas e venho aqui trazer-vos o remédio que vos há de curar. Os fracos, os sofredores e os enfermos são meus filhos prediletos. Venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, que vós que sofreis, e vos achais oprimidos, e serei aliviados e consolados. Frei Fabiano de Cristo, patrono dessa casa, estava lendo aí, eu cheguei mais cedo, como eu falei, estava vendo a vida dele, lendo a vida dele ali, aqui no corredor, através de um banner. E a vida dele foi dedicada ao quê? Ao amor, à caridade, né?
Ele praticava isso, à risca, seguia à risca. Tudo isso que a gente falou nessa hora aqui. Né? No sentido de nós dedicarmos mais com o próximo. Frei Fabiano de Cristo, patrono dessa casa. E então, meus amigos, o convite está feito. Né? O convite está feito. Né? Eu fiz uma síntese aqui, porque o capítulo é realmente longo, mas fiz uma síntese aqui do todo o capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o 6º. Mas vamos pensar, o ano está acabando, faltam 5 dias, né, para acabar o ano. Né? Vamos pensar já em 2017. E o que a gente espera de 2017? O que é o ano novo para a gente? Né? O ano novo é apenas uma virada de número e tudo começa a acontecer da mesma forma que aconteceu em 2016 e que aconteceu também nos anos passados? Ou nós esperamos que realmente seja um ano novo, literalmente falando? Ou que nós esperamos que seja um ano que eu possa realmente me observar mais, que eu possa mudar mais com o meu próximo, que eu possa me aproximar daquelas pessoas que eu briguei, que eu tive alguma desavença, pedir perdão, conversar, para que eu possa restabelecer esses laços de amor, que eu possa ser mais útil, que eu possa estudar mais a doutrina espírita, que eu possa praticar mais a caridade, que eu possa visitar instituições, orfanatos, asilos, etc., pelo menos uma vez por mês, que eu possa ser um novo homem em 2017. É possível? É possível. Não é difícil. Mas eu preciso me observar. Qual é a minha necessidade? O que eu espero de mim? Um psicólogo me contou certa vez uma história que existem 2 tipos de motivação. A motivação por afastamento e a motivação por aproximação. E contou-me uma história falando que a motivação por afastamento é aquela, como se o paciente vá no médico e o médico fala para ele o seguinte: cara, você tem que praticar atividade física, tem que comer comida saudável, senão você vai ter um infarto. Ele, não, tudo bem, um dia eu faço isso. Até que passa o tempo e o que acontece com ele? Tem um infarto. E aí, a partir do infarto, ele começa a se mobilizar em comer comidas saudáveis, praticar atividade física, ou seja, ele se motivou por um afastamento. Ao passo que a motivação por aproximação é que você evita que uma determinada situação desse tipo possa acontecer, e eu me motivo a ter realmente uma vida saudável, eu me motivo a praticar atividade física, para que eu possa ter uma saúde boa, uma saúde realmente sem menor problemas futuros, ao invés de ter uma doença desse tipo. Então é melhor nós nos motivarmos por aproximação da nossa doutrina, né, do que motivarmos por afastamento, por uma dor, por um sofrimento, né, e sim pelo amor. Desejo a vocês um 2017 de muitas realizações, muita paz, muita harmonia para cada um de vocês. Muita paz a todos. Fiquem com Deus.